contar uma história para vocês. Pouco mais de 2 anos atrás, eu comecei com essa vontade de ler o Novo Testamento. E eu vi um cara fazendo um vídeo dizendo, olha, eu comecei a ler 2 minutos por dia. Apenas aquele trechinho ali um parágrafo, a gente chama, né? Um parágrafo do Evangelho, onde tem aquele texto, aquela parte em negrito lá, por exemplo, genealogia de Jesus. E depois vem ali 10, 15 linhas, um trecho bem curto. Ele se começou a ler aquilo ali e a vida dele mudou, se transformou. Eu fiquei curioso. E eu disse, eu vou ler também. E ele disse o seguinte, cara, leia só o Novo Testamento, que começa ali no livro de Mateus e vai até o Apocalipse, mas não leia o Apocalipse agora. Leia só até o livro de Judas, o livro de Judas que tem lá, depois de Atos dos Apóstolos. Eu fiquei curioso e comecei a ler. Só que para não me desmotivar, eu comecei a gravar no Spotify. E aquilo ali me ajudava a ter uma constância, né? A ter um domínio, ter uma perseverança, vamos dizer assim. E eu comecei 2 minutos, eu lia, só aquele trechinho, gravava, na realidade meditava, eu lia, meditava, perguntava ali, Deus, o que isso quer dizer para mim nesse momento? E fazia uma meditação, fazia como se fosse uma lexio divina, uma leitura orante, né? Eu lia e depois eu fechava os olhos e olhava ali qual era a frase que me chamou mais a atenção, qual foi a palavra, e naqueles 2 minutos eu fechava os olhos e conversava com Deus. Só que o conversar, gente, não é você ficar falando, pedindo as coisas. Ah, Deus, não só agradecendo, nem pedindo, né? Geralmente você vai agradecer, vai pedir, vai rezar por alguém, mas o mais importante não é só isso. Eu ia fazer essa leitura orante, esse diálogo ali com Deus, com Jesus, né? Eu fechava os olhos, ficava calado, às vezes eu fazia uma pergunta, fazia um agradecimento, uma oração, ficava calado. E aí quando você começa a ficar em silêncio, você começa a ouvir aquilo que Deus tem para dizer para ti. Eu começava a ouvir as respostas. É muito interessante. Quando você medita no Novo Testamento, as respostas começam a vir. Começam a vir assim, e você começa a ouvir ali a voz de Deus, você começa a perceber como é que Ele fala contigo. E essa história eu fiz essa introdução para te fazer um convite. Fazem mais de 2 anos, pouco mais de 2 anos, eu já estou finalizando Atos dos Apóstolos para entrar nos outros livros ali do Novo Testamento. Daqui a pouquinho, eu acho que mais uns 6 meses a gente termina tudo. Mas eu queria te fazer um convite. Pega a tua Bíblia, pode ser qualquer versão que tenha. Eu recomendo a versão Ave Maria, uma Bíblia mais simples. Tá? Essa aqui é outra versão. Eu tenho várias Bíblias em casa, eu gosto de comparar. Pega a Bíblia, de preferência, se você está começando, pega a Bíblia Ave Maria e lê em 2 minutos. Pega aquela frase lá da passagem da Bíblia, pode ser uma parábola, você leu aquela parábola, fecha os olhos, pergunta o que você quer perguntar a Deus ou agradece e faz 2 minutos de silêncio, escutando o que Deus quer falar contigo. Minha vida mudou e hoje eu comecei agora, semana passada, a pregar nas igrejas, nos grupos de orações. Comecei a escrever também um livro aqui para os meus filhos, falando um pouco de Deus ali, falando do que eu gostaria de ter aprendido quando eu era adolescente, criança e adolescente. Antes de chegar nos meus 18 anos, eu estou escrevendo isso para os meus filhos, como conselhos ali para eles, uma coisa minha mesmo, mas que pode ajudar outras pessoas. Eu te convido a fazer essa leitura orante e você vai ver que a sua vida vai se transformar. Então eu vou deixar o link aqui para o nosso canal do Spotify. No Spotify você vai achar da seguinte forma, ou você vai digitar Juliano Fontinelli, ou vai colocar Juliano Fontecast, de podcast, Juliano Fontecast. E lá tem algumas playlists que eu fiz. Eu já fiz uma playlist completa com uns 31 livros de provérbios, alguns trechos do livro que eu estou escrevendo, eu já estou gravando lá alguns trechos, é para ficar lá guardado, para quem futuramente quiser ouvir. E essa é a playlist Novo Testamento. Novo Testamento. Você vai entrar nessa playlist, vai começar lá, tem um convite. E é interessante, porque aqui no Spotify você pode clicar para ouvir um áudio daquele, quando termina ele já entra no outro. Então você coloca lá do mais antigo para o mais recente, você vai começar lá no livro de Mateus, depois você vai para Marcos, Lucas e João, e depois começa Atos dos Apóstolos, aí vai, Carta de Pedro, Paulo, as Epístolas, e vai até o Evangelho lá, o livro de Judas, tá bom? Então faz dessa forma. Se você não gosta muito de ler, escuta,
fecha os olhos e medita. Isso também, se você não tem esse costume de ler, escuta. Outra coisa legal, você pode escutar no caminho do trabalho, fazendo as tarefas de casa, fazendo e meditando é a melhor forma para que você possa realmente depois pensar nisso. Mas se você quer ouvir a Bíblia toda, o Novo Testamento inteiro, assiste aí que eu vou deixar aqui o link do nosso canal do Spotify. Valeu!